Agora a gente caminha um pouco, né, na experiência do povo, né, que vai tendo esse conhecimento de Deus, e aí surge uma galera aí que o André Heinck, recebam com muitas palmas, o nosso Viking de Juí. O André Heinck, sim, gente, é decepcionante. Pode falar, não tem problema. O André Heinck é decepcionante presencialmente, né? É um ser decepcionante. Porque a gente vê a fotinho dele do WhatsApp. Aliás, mudem as fotos do WhatsApp de vocês, porque se vocês forem sequestrados, a gente precisa ter uma foto atualizada de quem vocês são. O André Heinck, a gente olha aquele cara barbado, assim, pô, esse mano é Viking, mano, é quase um Ragnar Lothbrok. Aí tu encontra ele pessoalmente, meu, e aí, André, beleza? Como é que... Mas, mano, me diz aí. Mas é um grande homem de Deus, um grande amigo. O André, para quem não sabe, ele é um cara muito legal. E para quem sabe, tem certeza. Mas o André a gente conheceu por causa de ouvintes. Olha só que maluquice isso. Duas ouvintes saindo de uma palestra dele, tipo, já me ligaram. Elas tinham o meu WhatsApp. Bibo, tu precisa gravar com esse cara, porque, a gente saiu agora de uma palestra dele, a gente ficou, meu Deus, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso e tal, e é a cara do Bibotal, que, mano, ele não sabia que eu existia, eu não sabia da existência dele. Mandei um e-mail, porque elas estavam tão empolgadas com a palestra, e o jeito e tal, e o conteúdo, na verdade, assim, e tal, porque com ele é decepcionante. Mas assim, estavam tão impressionados, que eu, vou mandar um e-mail para esse cara, né? E, mano, ele respondeu, educado e tal, e a gente não se conhecia e tal, e deu certo, né? Daí nasceu os outros da Bíblia, uma amizade. Tá bom, senhoras e senhores? André Heinck. Obrigado. Legal que agora vocês estão duplamente decepcionados, tanto pelo tamanho como pela idade, né? É incrível, né? Mas é isso, é da guerra, é da vida. Mas vamos lá. Pessoal, eu vou falar sobre o profetismo em Israel, né? E as metáforas do reino. O que um profeta faz, essencialmente, né? A gente normalmente pensa no profeta como alguém que está relacionado a algo do futuro. Ele nos diz o que vai acontecer no futuro. Eventualmente ele faz uso disso, mas essa não é a essência do profeta. O profeta, ele não trabalha a questão do futuro, mas ele é alguém que decifra a história. Ele é alguém que olha para o presente e te apresenta o verdadeiro sentido do que está acontecendo na tua frente e aonde isso vai te levar. É aquilo que o Milho estava falando, a relação entre a verdade e a ilusão. O profeta é alguém que lhe mostra a realidade ao redor e diz que esta realidade é ilusória e que há uma verdade superior, que há uma outra verdade, e essa verdade é a que vai determinar o futuro tanto da história como o de cada um de nós. Então é isso que ele faz. Então o que o profeta essencialmente vai trazer para o povo com quem ele fala? Ele vai nutrir uma consciência sobre a realidade em que ele está, e apresentando essa consciência, você percebendo essa realidade, que ela tem algo de errado, que ela não é realmente a verdade, ele apresenta uma percepção alternativa, ou seja, existe um outro mundo que é possível. E é isso que ele faz. Essa é a grande função do profeta, ou seja, despertar a nossa imaginação e a nossa percepção sobre o mundo à nossa volta, e dizer que, olha, as coisas não deveriam ser assim, e elas podem ser diferentes, mas a partir de uma coisa muito certa e muito específica, que é o quê? É a relação de Deus com este mundo. Por isso a gente tem tudo a ver com o que o Mírio estava falando, né? Um despertar de uma consciência de Deus, da presença de Deus nesse mundo. E é isso que o profeta faz. Então, nós vamos trabalhar aqui com 3 exemplos de profetas para entender como ele age e como ele faz despertar essa consciência alternativa diante do mundo que a gente tem e que a gente vive. Então, o primeiro deles é o profeta Moisés e a imaginação. Tratar sobre a questão da imaginação, como ele faz despertar essa imaginação. Então, o Moisés, ele é aquele que inaugura o profetismo em Israel. Ele é esse modelo inspirador de todos os profetas que virão depois. Ele é o profeta. É por isso até, né, que lá em Deuteronômio tem uma palavra interessante, né, que Deus diz assim sobre Moisés: um dia eu levantarei um profeta como tu.
E esse profeta, como você, ele vai ensinar todas as coisas ao meu povo. Aí a gente sabe que ele está falando de Jesus, né? Mas, então o que esse profeta Moisés faz na situação que ele está? Ele tem um duplo movimento. O primeiro movimento é de romper com a realidade opressiva em que eles vivem. E em segundo lugar, ele apresenta uma realidade alternativa de outra coisa que Deus pretende fazer. E isso está resumido na história do Êxodo. O que ele faz é basicamente isso. Ele é enviado por Deus ao Egito, para um povo que está vivendo debaixo de uma opressão do império, e ele vai conduzir esse povo a uma outra realidade, que é a realidade da terra prometida. E isso tudo envolve então um processo inicialmente, que é marcado pelo quê? Pela ação da palavra dele. Nós vamos trabalhar muito isso ao longo desse tempo. Moisés, ele não é um revolucionário. Ele não é um cara que vai articular um exército revolucionário do povo hebreu para lutar contra o império e conquistar a sua independência. Ele não faz nada disso. Ele é alguém que vem e apenas fala. Todo o processo é apenas uma palavra emitida. Ele não faz nada, rigorosamente. Moisés não faz nada, ele apenas fala. E essa é a grande função do profeta. Então, a primeira ação de Moisés é uma delação da opressão do faraó e da situação em que eles vivem. Primeiro tem que abrir os olhos do povo para ver, olha, a realidade não é essa. Essa não pode ser uma proposta de vida nesse mundo. Essa escravidão não pode ser a realidade. Porque esse império do Egito, ele tem um enorme de um discurso de poder e de dizer, olha, o mundo é assim, a realidade é assim, as coisas dependem daquilo que nós dizemos que é a verdade e é a realidade. E isso vem com um grande discurso de poder, tem uma imaginação montada nisso, e uma imaginação muito palpável. Nós estivemos ontem no Museu Britânico, e aí você vê as obras faraônicas, tem lá a cabeça de uma estátua colossal de Ramsés II, provavelmente o faraó da narrativa do Êxodo. Então isso tudo é uma imponência que vem com um grande discurso de poder, que você entra nessas estruturas, você olha o tamanho disso e você é diminuto disso, e você fica com a sensação que esse é o grande poder, né? Essa é a realidade do mundo. Então os exércitos antigos, e os de hoje também, eles fazem isso, tem uma parada militar para demonstrar o poder do império. Você tem construções monumentais para demonstrar o quê? A potência daquilo que nós somos e fazemos e o domínio que nós exercemos sobre a realidade. A realidade é nossa, pertence a nós. Então, esse é o grande discurso. Aqui nós estamos em Londres, né? A gente foi ali para o centro, vimos toda aquela monumentalidade, faz parte de um imenso discurso de um império, que foi simplesmente o maior império que este mundo já viu, em extensão. Joga lá no Google, maior império de todos os tempos, britânico, século XIX. Então você tem essa monumentalidade na pedra, que é um discurso dizendo, olha, essa é a realidade do mundo. Só que Moisés vai dizer, não, esta não é a realidade do mundo. Essa pedra é passageira, isso acaba, isso não é o real, o concreto, aquilo que permanece. Tanto que nós fomos ver o Império Egípcio no museu. Aquela glória já foi, ela não mais existe, ela acabou, mas naquele momento é o grande discurso, e Moisés vem justamente apresentar, não, essa não é a realidade de Deus é em outro lugar, não é nesse lugar de aparente poder, aparente riqueza, porque era o lugar mais rico do mundo, o Egito era esse lugar. Então, Moisés faz esse primeiro movimento. O segundo movimento é o que? Ele apresenta uma realidade alternativa, ou seja, Deus tem um projeto de liberdade e de que Ele vai andar com o seu povo e levar para esse novo lugar. Então é esse projeto que Ele apresenta para o povo, há uma outra realidade. E isso tudo fica muito materializado quando eles chegam aos pés do Sinai e Deus dá uma nova lei. Quer dizer, existe um outro jeito de viver nessa realidade alternativa que Deus propõe. A gente estava vendo lá, conversando com o Alex, quando você chega na parte das pinturas antigas do Egito, um historiador que eu gosto muito, Fernando Braudel, da escola francesa,
ele escreve no livro Memórias do Mediterrâneo, ele comenta sobre as ilustrações do povo egípcio na antiguidade. E é um material muito farto, porque você tem um grande material, né, de ilustrações desse povo da antiguidade do Egito. E em todas elas, eles estão trabalhando. Eles aparecem colhendo trigo, aparecem carregando fardos, aparecem construindo, aparecem na olaria, aparecem pescando no rio, o tempo todo o trabalho. E aí você imagina esse povo que está escravizado, obrigado a um trabalho contínuo, de sol a sol, todo dia, o tempo todo. Isso não era apenas os israelitas, todo o povo do Egito era isso. E aí vem uma lei absurda, dizendo que a cada 7 dias você vai descansar. Ou seja, você vai usufruir deste trabalho. Agora você vai viver a vida que Deus propõe para você. Isso é absolutamente revolucionário. No contexto da antiguidade, até muito depois dela, é absolutamente revolucionário. Não existe essa ideia. E ele vem a cada 7 dias vocês vão descansar, porque o próprio Deus descansou. A realidade do mundo, a verdade que Deus quer é o que nós devemos usufruir da criação e do bem que Deus nos propõe, viver. E essa liberdade Ele propõe. Então Ele faz as duas coisas. Em um lado, a delação da realidade, dizendo: olha, isso aqui não é a proposta de Deus. E ao mesmo tempo Ele apresenta uma alternativa a uma outra vida possível em Deus, de abaixo da lei de Deus. Então nós vamos pegar um texto bem curtinho, podem abrir em Êxodo 15. Êxodo capítulo 15, onde está o resumo dessa obra de Moisés, no cântico de Moisés, justamente depois do livramento. Então, capítulo 15, versículo 1 a 4 e depois o 17 e o 18, e diz assim: então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, a potência militar, a glória do Egito foi lançada ao mar. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Então, destroçou aquela realidade, daquela potência do Egito. E agora, 17: tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo sempre. Ou seja, esse Deus que traz esse povo, liberta deste mundo de opressão e traz para junto de si. E agora eu vou andar com vocês. É a promessa do Emanuel, o Deus conosco, aquele que tabernacula com a gente, que caminha com a gente nesse mundo. Então esse é o primeiro exemplo, Moisés, né? Ele desperta uma imaginação, diz: olha, o mundo não é o que vocês estão pensando. Há uma outra realidade que Deus tem prometida para vocês de vida, que é neste mundo. Notem, não é uma promessa de vocês serão arrebatados para, né, uma felicidade etérea lá no céu, não sei onde. Não, é uma proposta de um outro mundo possível aqui. Então essa sociedade alternativa, né, para citar o profeta, deixa para lá. Então, né, é esse mundo alternativo que a gente propõe na igreja. Então, o segundo exemplo que eu quero trazer é do profeta Eliseu. E olha só, Eliseu e a passividade. Olha que curioso. Então, a segunda característica do profeta do Antigo Testamento, sabe o que é? É a total ausência de envolvimento prático. Isso é muito interessante. O profeta não se articula politicamente com ninguém. O profeta não fica fazendo reunião com determinado departamento, a figura do rei, não sei o que, ele não faz nada disso. Ele não tenta articular um exército de rebelião, não faz nada disso.
né? Por quê? Porque Deus age livremente no mundo a partir da palavra emitida do profeta e a partir da recepção do ser humano, que também é livre para aceitar ou não a proposta de Deus. Deus jamais mecaniza o homem e jamais mecaniza nem sequer o profeta. O mundo inteiro e tudo que existe ao redor do mundo escraviza o ser humano. Nós somos escravizados pela circunstância de onde nascemos, somos escravizados pelo lugar em que vivemos, pelas leis que nós estamos, somos escravizados por absolutamente tudo nesse mundo. Tudo está nos enquadrando o tempo todo e nos conduzindo para esse ou aquele lugar. Deus é o único que não vai te escravizar. A proposta de Deus é a da liberdade. Ele te convida para viver disso. Por isso que a lei de Deus, ela é libertadora. A gente obedece o Shabá, é para ele nos libertar dessa loucura desse mundo, que hoje é muito mais intensa do que já foi no passado. Ele nos dá uma lei para nos libertar disso tudo e nos libertar, inclusive, dos nossos sonhos, às vezes, para nos conduzir para outro lugar. Então o que acontece? O ser humano, quando age na resposta à palavra de Deus, isso é impressionante, ele age sem saber se Deus vai aprovar ou não as suas obras. Tu é chamado a entrar e caminhar com Deus numa dimensão de fé, em que você responde à palavra de Deus e Deus vai te conduzir. E você não sabe exatamente qual é esse caminho. Você não controla isso. E essa é a liberdade da coisa, porque essa é a liberdade de Deus quando entra em contato com a liberdade humana, e você vai ter que confiar em Deus. Não tem outro jeito, não tem saída. Então a fé é o grande caminho dessa palavra. E o que o profeta faz nesse jogo todo? O profeta é aquele que apenas aponta a realidade do mundo. Ele aponta essa realidade e diz: olha, isso aqui não está certo, esse não é o jeito de Deus, essa não é a proposta de Deus, e ele, pela palavra, ele anuncia qual é, então, a proposta de Deus, e nesse sentido, ele é absolutamente radical e decisivo. Você quer seguir por esse caminho? Siga, o problema é teu, mas Deus te apresenta outra coisa, e essa outra coisa, geralmente, ela vai ser radical. Ela é decisiva. Então, entre essa ação de Deus, do que Deus está promovendo e fazendo, a ação do homem, tem o profeta que está fazendo a ponte, dizendo: olha, prestem atenção na realidade, prestem atenção nas coisas, Deus tem outros projetos. E aí, quando ele faz isso, é interessante, porque ele é absolutamente independente. O profeta, ele é independente, ele não está relacionado a ninguém, ele é excêntrico, porque é uma coisa geralmente muito fora do que todo mundo diz que é para ser, e ele é desinteressado. Isso é muito interessante. Ele simplesmente vai anunciar e vai deixar que a resposta aconteça lá. Ele não vai forçar a resposta humana, ele apenas anuncia a palavra, porque aí sim, agora vamos ser bem pentecostal, a palavra tem poder. Aleluia, irmão. Estou querendo ouvir os irmãos pentecostais aqui. Estou numa igreja reformada, anglicana, o pessoal está meio tenso. Então, é isso, né? A palavra, ela é anunciada, apenas anunciada, e é o povo que tem que responder com ações. O profeta não força nada. E aí você vê o exemplo dos profetas. Jeremias, ele usa uma canga de boi para simbolizar algo que está acontecendo com o povo. Isaías anda pelado durante 3 anos. Que frio. Mas não lá, 3 anos pelado. Oséias casa com uma famosa prostituta e escandaliza a sociedade, mas eles não agem propriamente, eles apenas apresentam o escândalo da realidade e Deus, e nenhum deles vai interferir na vida pública de alguma maneira, eles apenas anunciam a palavra. E o profeta Eliseu, por isso que eu vou puxar ele agora, ele é um exemplo que a gente tem no texto bíblico, na narrativa da não ação do profeta. Ele é um exemplo de alguém que não age. Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19, agora eu vou ler o texto inteiro.
2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19. É o episódio famoso de Eliseu e Naamã, né? Então, famoso episódio, vamos ler então o texto. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Menina escrava, uma criança escravizada, levada embora de casa, perdeu a pátria, perdeu a família, perdeu tudo, e está escrava desse senhor agora. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria de lepra. Daria para fazer um estudo inteiro sobre essa menina, né? Só sobre ela, sobre falar. Olha a dimensão do perdão dela, escravizada e pensando: olha, na minha terra tem um profeta que pode curar esse senhor que me escravizou, e que mais, que luta em guerra contra o meu povo, provavelmente chacinou minha família. Tem tudo isso em jogo. Então, mas deixa ela lá, no cantinho guardado para outro dia. 4. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Opa, está virando um negócio de gente grande. Uma carta de um rei para outro rei. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Barbaridade. Amém, irmão. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Cara, olha só como o político só pensa em política. Quer dizer, vem um cara pedindo uma ajuda para uma cura de lepra, porque tem alguém lá, e ele diz: olha, o cara quer me atacar. Então, é sempre assim. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa mensagem: porque o rei ficou tão aflito, envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta de Eliseu. Agora vem o engraçado. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Ele nem foi falar com o cara, mandou um recado. Veio o maior general do império vizinho falar com ele, e ele nem foi falar com o cara. Isso é desinteresse. Eu não posso sair aqui do meu mate. Eu sou gaúcho, tá, meu gente? Estou aqui cevando o meu mate, está quente, não posso largar na metade que depois esfria a cuia, eu não vou falar com o cara. Então, Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Queria espetáculo, né? Tem que fazer um espetáculo. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Verdade, Israel só tem um rio e é uma sanga. Isso aí é outra expressão gaúcha, né? Sanga é um riachinho, é um correguinho. Isso é uma sanga, é um rio medíocre, é uma coisa lamentável. Para quem sai de um Amazonas, sai dessas coisas aqui, cai lá, é depressivo. Será que não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhes tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança. Ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel.
Pois, por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Então embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando o meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimom para adorar ali e se apoiar no meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Olha que legal. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã veio para casa. Esse é o jeito dele lidar, absolutamente desinteressado desse camarada, apenas anunciou com uma palavra e deixou esta palavra agir livremente, e a decisão deles agir livremente. E aí o que a história nos conta? Que os decisivos não foram os reis, não foram o próprio Naamã. Decisivo, sabe quem foi? Uma menina escrava, que deu a dica de onde era. Decisivo foram os próprios escravos dele, que são os oficiais, porque outros comandados de um general são escravos dele. Os escravos dele que desconvenceram ele: olha, por que tu não faz? O que te custa ir lá mergulhar? Foram eles que conversaram. Quer dizer, toda a ação resultante final não veio nem do profeta que fez qualquer coisa, não veio nem dos poderosos, mas veio de quê? Do povo ao redor, que simplesmente diz: olha, quem sabe tu faz. Ele foi e fez. Então este é o que é definitivo nessa história, veio justamente daquele lugar que você menos espera. E na Bíblia inteira é assim. As coisas, as soluções que Deus vem apresentando para nós, elas vêm dos lugares que a gente menos espera. E é interessante que as coisas realmente importantes da nossa vida, a gente não tem controle nenhum sobre elas. Não tem. Eu posso dizer assim que uma das coisas definitivas da minha vida é a escolha do quê? É a escolha de quem você vai casar. E a maneira como você conheceu e chegou a essa pessoa não é controlável. Conheci minha esposa num retiro de uma igreja que ela veio visitar e era de outra cidade, outra igreja. Conheci lá. Como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo os meus filhos, o jeito que eles vão ser e o jeito que vão nascer? Você não controla, e são simplesmente as coisas mais importantes da vida, e essas você não controla. É apenas Deus agindo e você recebendo o que Ele faz. Então esse é o segundo exemplo. Vamos para o terceiro. Os profetas fazem como isso? Por meio das metáforas. Essa palavra vem carregada com metáfora, Essa terceira característica da profecia é essa abundância de metáforas, e essa é a grande forma da Bíblia, apresentar a realidade de Deus e do mundo. A metáfora é o meio que Deus usa para criar em nós justamente essa imaginação alternativa. A Bíblia inteira funciona assim, quando diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos lançando para uma linguagem desse mundo da metáfora, esse mundo que na verdade te abre para a reflexão e para aquilo que você vai ser conduzido de uma maneira indireta, não plenamente racional, mas muito mais emocional. É mais esse o caminho, é o caminho que vai te mexer como um ser, está entranhado dentro de você. Então é um caminho a seguir. Jesus, Ele é este caminho em que você vai andar e ir em direção que você não sabe qual é. Ele vai abrir as portas, destrinchar os caminhos daqui para diante. Então, esse potencial imaginativo da metáfora, da palavra de Deus, ela justamente vai produzir esta imaginação aberta, justamente por isso, porque ela é ambígua. A palavra de Deus, ela nunca é uma palavra que vai te fechar os conceitos. Ela é uma palavra que vai abrir os conceitos. Ela vai sempre te explorar. Por isso que a gente tem esses problemas hermenêuticos também. Você pega o texto bíblico e diz: mas veja bem, não é a intenção original do autor chegar lá.
Mas e quem diz que só pode chegar onde é a intenção original do autor? E o tempo todo essa palavra vai fazendo isso, ela vai se multiplicando, porque ela parte de um campo que é simbólico da metáfora e que se abre para outros lugares. Ela vai para outras coisas. Quando a gente estava vendo, esses dias atrás, eu estava conversando com os colegas, né? Lá no Rio de Janeiro surgiu aquele negócio, aquela coisa muito estranha, que é o traficante evangélico, né? Aí você fica assim, meu Deus do céu. Aí você vai descobrir como é que funciona isso. De manhã cedinho, antes de irem para a batalha, para a guerra, eles fazem leituras de salmos na rádio comunitária lá. Eles leem salmos. E aí você vai pensar hermeneuticamente nesse processo, é um troço muito doido, porque isso assim, não pense neles, na própria visão, como um crime organizado. Eles são um estado alternativo, lá dentro. Essa é a ótica deles. São outra lógica. Então, quando você olha a lógica dele, ele lendo um salmo de Davi, dizendo: caiam 10.000 à minha direita e 1.000 à minha esquerda, e me proteja da flecha do inimigo, não sei o quê. Eles estão fazendo um uso hermenêutico desse salmo muito mais literal do que qualquer um de nós usa. Eles são os verdadeiros literalistas bíblicos. Nós não somos, porque quando eu pego isso, é para eu passar no vestibular. É para eu não ser atropelado, que eu trabalho de motoboy, para não bater. É para isso que eu uso. Eu transformo aquilo que Davi disse, concretamente, de escapar de Saul, e eu transformo aquilo numa metáfora, para eu usar na minha vida o quê? Eu não sofrer um acidente. Quem é o literal na história? O traficante evangélico, ele é o literal. Eu não. Exclui a minha interpretação? Não. Ela está correta porque a palavra faz isso. Ela multiplica sentidos que são aí assimilados por nós justamente por serem metáforas, por trabalhar no campo da metáfora. E é aí que eu posso usar. Por isso que a gente prega sobre Josué, e Josué diz o quê? Seja forte e valente, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas entre vocês. Aí eu prego, uso na igreja, etc. A gente vai assimilar esse texto, e é para quê? Para eu pegar em armas e expulsar todos os moradores do meu bairro e tomar as casas deles? Esse é o literal do texto. Mas eu não uso isso. Seria uma loucura eu pensar desse jeito. Você usa o quê? Esse texto metaforizado. E aí ele vai se tornar uma realidade para mim. Aí aí vai ser usado de N maneiras diferentes. Vai ser usado aí pelo Álvaro para ser forte e corajoso e vou organizar um BTD e vai acontecer. Pronto. Glória a Deus. Né? Ou vai ser usado pelo irmão que precisa sustentar a sua família e vai ser forte e corajoso, confiar em Deus, vai montar uma banca de cachorro quente e vai sustentar a família, e vai conquistar a terra prometida. E está valendo. É a palavra de Deus se tornando carne na vida da pessoa. Porque é assim. É assim. Entende? Então, quando a gente fala de Abraão e a fé, diz: olha, como Abraão você segura na mão de Deus e vai, sem saber para onde conduz. E não quer dizer que você tem que pegar uma passagem para o sul do Iraque e agora caminhar a pé até chegar na Síria, passa pela Síria, desce em direção a Israel e você está seguindo os passos de Abraão. Não está. Não está. Mas Abraão só se torna a palavra de Deus quando ele se torna essa metáfora que se torna a vida em nós. E a metáfora e o símbolo têm essa potência sobre nós, e é por isso que nós hoje buscamos a nossa libertação do Egito, do mesmo jeito que eles. E essa é a palavra do profeta, o profeta traz essa palavra. Então por isso que a primeira ação do profeta não é mexer a realidade, a primeira ação do profeta é mexer o teu interior. É isso que tem que mudar. É ali que vai calar a palavra dele, por meio da palavra de Deus, que vai se transformar em carne na tua vida, a partir das tuas respostas a essa palavra. E é por isso que o profeta também se identifica com a condição do povo. Ele vive a mesma condição do povo, né? O Jeremias é o que eu vou trazer aqui, capítulo 31, né? Ele vai assumir a própria dor dele, da situação que o povo vive, e apresenta essa dor diante do povo e diz: olha, Deus vai produzir uma coisa nova a partir disso. Vamos dar uma olhada aqui em Jeremias 31, versículo 15 a 20, e depois 31 a 34. Jeremias 31, versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e
pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Ele está chorando a situação concreta daquele povo que eles estão vivendo. Parênteses aqui, o Novo Testamento pega esse texto e diz o quê? Está apontando para Jesus, quando matam os bebês ao redor dele e a família tem que fugir para o Egito. Viram como esse texto se multiplica em termos de sentidos? Ele vai ganhando novos sentidos. Dentro da própria Bíblia aparece isso. Já vai acontecendo. Segue. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chores mais, pois eu recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Ou seja, ele está mostrando, olha, vocês estão chorando, estão lamentando, a desgraça está comendo solta, Deus vai fazer algo. Deus está com vocês. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer, tu me disciplinaste severamente como o bezerro que precisa ser domesticado. Olha a metáfora aí, né? Um bezerro que tem que ser segurado, né, pelos chifres, no Rio Grande do Sul, segurado pelas guampas. Faze-me voltar para ti, restaura-me, pois somente tu és Senhor meu Deus. E agora, olha como ele muda para a primeira pessoa. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. O próprio profeta lamenta e chora a situação dele, junto com o povo. Os profetas da Bíblia, eles não são profetas distantes que estão apontando para o povo e vocês são os canalhas e vocês isso e aquilo. O profeta bate no peito, chora junto, porque sabe que ele faz parte da situação. Completamente diferente dos profetas que eu conheço hoje, sinceramente. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido, diz o Senhor? Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele e dele certamente terei misericórdia. Ele apresenta então a situação e diz, mas Deus vai ter misericórdia. E depois do lamento, depois do profeta lamentar a própria situação, ele apresenta a grande esperança do Senhor. Versículo 31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Gente, a gente está tão acostumado com esses textos que a gente não percebe a quantidade de metáforas que tem aqui. É marido, é esposa, é aliança, que é testamento, que é acordo. É isso tudo. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Outra metáfora, porque a lei de Moisés foi gravada onde? Na pedra. Dizendo, agora a lei vai ser gravada onde? Em carne, dentro de vocês. Não é a lei da pedra que você olha, é a lei que vai estar dentro de você. E Deus vai andar contigo e te dirigir. Porém, 14, e não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é mostrar uma outra realidade. Mas olha, todo mundo vai conhecer a Deus. Desde o menorzinho até o maior, eu vou estar com vocês. Então, concluindo aqui, o profeta, ele traz isso, ele traz uma chave da verdadeira realidade. Ele diz, sim, vocês estão num mundo muito ruim, vocês estão numa situação medonha, horrorosa, eu estou compartilhando dessa mesma situação, mas existe, né, e ele aponta para essa estrutura do mundo, e diz, olha, este mundo é suicida, vocês tomem cuidado com o que ele te propõe, é um mundo suicida que só leva sempre à morte. E aí, apresentando isso, ele diz o quê? Existe uma vida alternativa, existe uma vida alternativa que Deus te propõe, e aí entra a própria comunidade que o Milho estava dizendo, uma vida alternativa dentro de uma comunidade alternativa. É por isso que eu gosto muito
Estava falando com o Fontana outro dia, do filósofo Jacques Ellul, já falecido, francês. Ele fala no livro Cristianismo Revolucionário. É fantástico esse livro. Ele apresenta a função da igreja em 3 características. A primeira é a oração. A igreja transforma o mundo pela oração. É impressionante. A igreja é a única que pode orar, porque a oração do justo é que é ouvida por Deus. É apenas a igreja que ora. E ela tem a grande função de mover a Deus pela oração. Essa é a primeira função da igreja. A segunda é esse despertar profético. A igreja é a que vai dizer: olha, este mundo, essa não é a realidade, vocês estão iludidos. Não é, esta é a verdade. A verdade está em outro lugar. Em terceiro lugar, ela oferece às pessoas do mundo a possibilidade de viver em uma sociedade, de viver em uma comunidade em que as práticas de Deus já estão sendo vividas agora. E as práticas do reino já vivem agora. Então, dentro dessa comunidade, que é uma comunidade marcada pelo amor, ele vai ver o que nós estamos falando quando falamos de outro mundo possível. É este mundo aqui. E por isso que a igreja é tão importante. É por isso que aquilo que nós fazemos entre nós é tão importante. E aí sim, né, as nossas palavras, nossos atos se tornam ainda mais fortes do que as próprias palavras, porque eles corroboram, eles assinam: olha, o reino de Deus é possível aqui, e nós já estamos vivendo nele. E essa é a função da igreja, certo, minha gente? Então, o profeta, ele apresenta essa semente de uma nova sociedade, a semente desse novo mundo em Deus que nós já estamos vivendo, e nos convidamos então o mundo a participar disso. Então o papel profético ontem e hoje, para encerrar, é sempre o mesmo. Eles anunciam a Deus e deixam Deus ser Deus. É o Deus quem vai fazer. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.